2. Instalações rurais. Diálogo aberto. Já vimos que existem vários tipos de material de construção e que cada um deles apresenta um perfil e um emprego diferenciado em uma obra. Isto se deve às diferentes características, propriedades e aspectos que cada material tem e, por consequência, a função que ele representa nas diferentes obras rurais: granja, estábulo, aviário, silos, entre outros. Sendo assim, o principal objetivo do projetista é conhecer os elementos construtivos necessários para cada tipo de instalação rural e realizar a escolha de forma assertiva, em função da atividade que será realizada na instalação, produção animal ou armazenamento de produtos agrícolas. Neste sentido, vamos continuar trabalhando no problema sugerido na apresentação da unidade, em que uma empresa alimentícia do ramo da suinocultura deseja construir um galpão de suínos na fase de terminação do ciclo produtivo, e você terá que informar quais serão os elementos construtivos e também os materiais mais adequados para serem utilizados na cobertura: telhas, estruturas do telhado e forro, preenchimento, paredes, cortinas e telados, isolamento, materiais que impeçam a perda de calor e ou ganho de calor do ambiente externo para o ambiente interno, finalização e pavimentação. Considere que a instalação sendo feita no Brasil, país tropical, há um desafio a ser vencido em relação às condições ideais de temperatura, principalmente considerando o estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a classificação climática de Köppen, a região apresenta clima tropical chuvoso, caracterizado por ser quente e úmido, com 2 estações definidas. Devem ser ainda levadas em consideração todas as necessidades do animal e dos trabalhadores, em relação ao bem-estar e também do manejo realizado no dia a dia nessas instalações. Faça uma pesquisa de campo para determinar as exigências de uma instalação para suínos na fase de terminação, quanto aos materiais utilizados nela. Nesta etapa, você identificou que deverá solucionar os seguintes problemas: todas as paredes devem ter função para isolamento térmico? Ou somente impedir que os animais saiam e outros animais adentrem a instalação? Elas devem ser vazadas ou fechadas? Isso auxiliará na ventilação? A cobertura deve ter função para isolamento térmico da radiação solar? O piso deverá facilitar a limpeza do local? Quais os principais tipos de comedouro e bebedouro utilizado para esses animais? Assim, o conteúdo desta sessão auxiliará na escolha dos tipos de elementos construtivos: cobertura, preenchimento, isolamento, finalização e pavimentação, em função dos critérios da instalação, dos animais, dos materiais e do manejo adotado pela atividade. Bons estudos. Não pode faltar: a constante introdução de novas tecnologias nas construções rurais, oriunda de países com condições climáticas, econômicas e culturais bastante diferentes das condições brasileiras. E isso causa preocupação quanto ao seu desempenho e influência na produtividade. Em função disso, são feitas adaptações por meio de tentativas que, várias vezes, são frustradas pelo aporte financeiro necessário e sem considerável melhora produtiva. Assim, a cobertura, inclinação do telhado, forro, pintura, beiral, pé direito da instalação, dimensões, largura e comprimento, cuidados com o entorno e sistema mecânicos são meios de edificação rural que, ao serem estudados e aplicados de forma adequada, podem ser utilizados para solucionar os problemas das condições climáticas em que a instalação foi construída, em caráter permanente, ou seja, a própria instalação, quando bem projetada e isolada termicamente, pode evitar o problema de aquecimento se estiver localizado em região quente. Uma das vantagens da construção correta das instalações para a criação animal em confinamento é, além de fornecer aos animais de produção melhores condições de desenvolvimento, auxilia no aproveitamento das excretas dos animais para a produção de adubo e, no caso de suínos, até na produção de biogás. O confinamento tem por objetivo básico a produção de carne,
ovos e leite, visando a um mercado consumidor cada vez mais exigente no que se refere à qualidade do produto consumido e ao bem-estar empregado aos animais pelas instalações e sistemas de produção. Os animais atingem sua produtividade ótima quando são mantidos em ambiente termoneutro, ou seja, quando a energia do alimento não é desviada para compensar desvios térmicos em relação ao intervalo de termoneutralidade para eliminar ou manter o seu calor. Nesse sentido, o ambiente gerado pela instalação animal e pelo sistema de ventilação desempenha papel fundamental para alcançar alta produtividade, em espaço físico e tempo cada vez menor em relação aos sistemas de criação anteriores, com sistema de ventilação natural e material pouco adequados. O estresse térmico nos animais pode ser definido como a exposição a altas temperaturas, capaz de causar redução na ingestão de alimentos, prejudicando a taxa de crescimento, o rendimento e a qualidade da carne, além de provocar dispêndio de energia da produção para promover a perda de calor. O confinamento consiste em conter animais em áreas próprias, submetendo-os a um tratamento metódico de sanidade, alimentação e manejo adequados ao ganho de peso e desempenho zootécnico. Por essa razão, ainda existe polêmica entre os técnicos de campo e produtores quanto à eficiência da criação de animais em confinamento, em relação ao gasto versus o ganho. Entretanto, o confinamento é uma tendência com resultados positivos pela evolução tecnológica que ocorreu não só nas instalações e na maneira que se realiza o confinamento, mas também na melhora genética, sanidade, nutrição, manejo e nas instalações animais. Entre os principais componentes das instalações rurais e suas características, temos cobertura. A cobertura é responsável por proteger as instalações da radiação solar e das intempéries. De maneira geral, a cobertura é composta pela estrutura, pelas telhas e, dependendo da instalação rural, também pode conter forro, responsável pela separação entre o telhado e o ambiente onde estão os animais. O telhado mais utilizado nas construções para animais são os de duas águas. Esse tipo de telhado é composto por duas superfícies planas, com declividades iguais ou distintas, unidas por uma linha central denominada cumeeira, ou distanciada por uma elevação, tipo americano, para auxiliar na ventilação. Os fechamentos da frente e do fundo são feitos por oitões. As vantagens do telhado de duas águas estão em facilitar o escoamento da água da chuva, a construção e por auxiliar na ventilação. Figura 2.2 Tesoura de um telhado. A estrutura do telhado em construções rurais é feita geralmente de madeira ou de material metálico e tem como objetivo receber a armação em forma de tesoura. Na figura 2.2 é possível observar não só a tesoura, mas também todos os componentes da estrutura. Os componentes da estrutura do telhado são: tesoura, principal elemento estrutural do telhado, é chamado dessa forma em função do seu formato triangular. Pendural, é a peça vertical da tesoura a qual recebe as solicitações das peças posicionadas nas diagonais. Diagonal, são as peças posicionadas na diagonal e recebem solicitações das terças. Terças, são as peças posicionadas na longitudinal dos telhados a fim de unir as tesouras do telhado e também são responsáveis por receber as solicitações dos caibros e distribuí-las para as tesouras. Caibros são as peças localizadas na transversal do telhado e recebem as solicitações das ripas, transmitindo-as para as terças. Ripas são as peças posicionadas na longitudinal dos telhados, como as terças, mas têm espaçamento menor e dão apoio às telhas cerâmicas. As ripas também são responsáveis por transferir as solicitações das telhas para os caibros. Chafuz ou calço. Essa peça é responsável pelo travamento das terças nas diagonais. Linha. São as peças posicionadas na parte inferior da tesoura e distribuem as solicitações das tesouras para as vigas
ou pilares das instalações ou qualquer outra peça que faça função estrutural. Cumeeira. São as peças localizadas na parte superior do telhado, onde fica a divisão das águas do telhado. As telhas que são fixadas na cumeeira são conhecidas como celote. Rincão. Essa nomenclatura se deve quando duas águas do telhado se encontram em uma parte baixa e as águas formam um ângulo de 90 graus com a outra. Beiral é a parte do telhado que se projeta além das paredes externas da edificação e é utilizada para proteger as calçadas e as paredes da radiação solar e das intempéries. Geralmente, nela é fixada a calha para direcionar a água da chuva ao encanamento pluvial. Testeira é o acabamento do telhado geralmente feito em madeira, com 15 centímetros de largura. Os telhados feitos de madeira possuem inclinação de 30%, mas é o fabricante das telhas utilizadas quem determinará qual a inclinação indicada do telhado, a fim de evitar refúgio, quando a água da chuva entra por entre as telhas causando vazamento, e ocorre quando a inclinação do telhado é menor que a recomendada. De água, quando ocorrem chuvas prolongadas e ou ventos fortes, bem como o tamanho do telhado de maneira geral. As coberturas nas construções rurais possuem sua estrutura em madeira ou em material metálico. A utilização mais comum em telhados é a de telhas de cerâmicas, que possuem um peso próprio considerável, necessitando de uma estrutura forte. Atualmente, opta-se por telhas de fibrocimento, por exigirem menos das estruturas e pelo baixo preço. As telhas de fibrocimento são materiais com baixa resistência térmica, isto é, propriedade do material em impedir que o calor passe por ele, o que auxilia na redução da troca de calor entre o ambiente externo e interno é pintar de branco ou mesmo utilizar telhas sanduíches, que possuem uma camada de telha metálica, uma camada de material com alta resistência térmica, como o caso de lã de vidro, poliestireno expandido ou outro material isolante, e mais uma camada de telha metálica. O forro pode ser uma opção de uso sob a cobertura e atua como uma segunda barreira física, reduzindo a transferência de calor do ambiente externo para o interno. Esse aparato forma um bolsão de ar que aumenta a resistência térmica, capaz de reduzir em 62% o ganho de calor utilizando um forro simples de painel de madeira de 6 mm, ou capaz de reduzir em até 90% no caso de forro com ventilação. É possível encontrar instalações com forro de acortinado de polietileno, igual à cortina, material foil, material com diferentes espessuras, resultando em diferentes isolamentos quando utilizado. Exemplificando, a figura 2.3 ilustra e exemplifica telhado com diferentes águas para entender melhor a diferença entre eles. Telhado com uma água, 2 águas, 4 águas e diversas águas. Assimile. É importante que você assimile que a cobertura é responsável por reduzir entre 20% e 40% da carga térmica de radiação no interior da instalação rural. A área da cobertura corresponde a 80% da área da instalação e a 49% da radiação solar recebida, ou seja, quanto mais o produtor investir em isolamento na cobertura, seja pintando o telhado de branco, seja utilizando telhas sanduíches, menor será seu gasto com o sistema de ventilação para retirar o calor transferido pelo sol. Materiais de preenchimento. Os materiais de preenchimento são utilizados para proteger os animais contra ventos fortes, chuva, radiação solar e frio. Assim, as paredes de instalações de animais em confinamento são fechadas para acondicionamento térmico a fim de oferecer uma boa ambiência e, por consequência, um desempenho produtivo superior. As paredes das instalações são construídas em diversas maneiras e com diversos materiais de preenchimento.
Normalmente, para as instalações mais tecnificadas de frango de corte e suínos, são utilizados diferentes tipos de material de preenchimento em instalações com diferentes tipologias. Primeira tipologia: utiliza-se material de alvenaria, tijolo e cimento, nas paredes da frente e do fundo. Já as paredes laterais possuem uma mureta em alvenaria de aproximadamente meio metro de altura. E acima da mureta é instalado um telado antipássaro até a altura do pé direito. Em toda a área que compreende a mureta e a tela é instalado um cortinado de polietileno, que pode ser na coloração amarela, azul na face interna e branca, prata na face externa, ou preta na face interna e branca, prata na face externa. Esse acortinado pode ser mantido sempre fechado com ventilação artificial, ou pode ser manejado para auxiliar na ventilação natural. Segunda tipologia: utiliza-se material de alvenaria, tijolo e cimento, nas paredes de frente e do fundo. Já as paredes laterais possuem uma mureta em alvenaria de aproximadamente 1 metro de altura, e acima da mureta é instalado um telado antipássaro até a altura do pé direito. A área do telado pode ser preenchida com um acortinado mantido sempre fechado, utilizando ventilação artificial, ou pode ser manejado para auxiliar na ventilação natural e impedir que os raios solares adentrem a instalação. Terceira tipologia: utiliza-se material de alvenaria, cimento e tijolo, nas paredes da frente, do fundo e das laterais. O sistema de ventilação, no caso, deverá ser apenas tipo artificial, por não permitir a abertura das laterais. Nas instalações com todas as paredes fechadas, é possível observar materiais de preenchimento de alvenaria com isolamento termoacústico através de poliestireno expandido nos espaços vazios do tijolo. Também pode ser de material metálico nas faces externas e material isolante no centro, bem como de compensado naval que auxilia no isolamento térmico e na facilidade de limpeza dessas instalações. Não podemos nos esquecer que os materiais de preenchimento também podem ser utilizados no interior das instalações, com o objetivo de separar animais, como no caso de suínos em fase de creche, em que são utilizadas muretas de alvenaria, grades de proteção em ferro ou alumínio, paredes de alvenaria vazada de aproximadamente 1,2 metros de altura, para auxiliar ou impedir a ventilação e que os animais tenham contato visual entre as baias, por exemplo. Outra utilização é para encaminhar os animais do transporte à instalação e vice-versa. Nesse caso, é necessário que essas paredes não formem curvas com ângulos retos, que impeçam o animal de ver a continuidade. Assim, ele consegue se manter na trajetória sem paradas bruscas. Também é recomendado que essas paredes apresentem altura superior à do animal, de forma que impeça que ele visualize a parte externa. Essas medidas visam ao bem-estar animal e são muito utilizadas para a produção de suínos e bovinos. Exemplificando, a figura 2.4 apresenta algumas dessas tipologias, diferentes materiais de preenchimento nas instalações rurais, com cortina, paredes de alvenaria e parede de material metálico. Isolamento térmico. O isolamento térmico é utilizado nas instalações rurais como um meio eficiente e econômico de melhorar as condições ambientais das edificações em geral. São materiais porosos cuja elevada resistência térmica se baseia na baixa condutividade térmica do ar contido em seus vazios, resultando assim em uma inércia térmica. Outro efeito importante relacionado ao isolamento térmico está em reduzir as trocas térmicas do ambiente externo com o interno, ou seja, é a diminuição da amplitude térmica no galpão durante os períodos mais quentes, próximo ao horário das 13 horas, e mais frio, próximo ao horário das 2 horas do dia. Os materiais isolantes térmicos são constituídos por materiais de condutividade térmica baixa, que podem ser combinados entre si, como a alvenaria combinada com madeira e isopor, a fim de melhorar o isolamento. O uso de isolantes
sobre as telhas como o poliuretano, sob as telhas como o eucatex, lã de vidro, poliestireno expandido, entre outros, ou mesmo formando um forro abaixo da cobertura, auxilia na redução do ganho de temperatura pela radiação solar. O uso de forro sob o telhado é um dos tipos de isolamento térmico mais utilizado, capaz de melhorar o conforto térmico das aves, uma vez que reduz a troca térmica e, por consequência, aumenta a inércia térmica. Note que a quantidade de ar embutido nesses materiais é maior que nos materiais não isolantes, por isso são utilizados no controle térmico. A disposição mais efetiva é a cobertura contendo forro isolante, que aproveita a camada de ar formada entre ele e o telhado. Em países de clima temperado, são utilizados materiais de fibras, pós e escamas, dispersos em camadas finas, cheios de ar em cima do forro. O próprio ar, quando está limitado em um volume fechado, também funciona como poderoso isolante térmico, como é o caso dos espaços que ficam entre os tijolos vazados, ou o espaço entre o telhado e o forro, entre outros. Materiais isolantes como espuma, plástico, poliestireno expandido, eucatex e lã de vidro são utilizados para a construção de paredes sanduíches, no intuito de reduzir a troca de calor entre os ambientes externo e interno. As telhas sanduíches têm esse nome porque são feitas de 2 camadas de telhado laminado, com material de isolante no meio. Assim, no inverno, tem-se eficiência energética dos sistemas de aquecimento, ou seja, todo o aquecimento produzido para os animais, na fase inicial de vida, pintinhos e leitões, por exemplo, ou no frio, não é perdido para o ambiente externo, graças a esse isolamento. E no verão, tem-se a eficiência energética dos sistemas de ventilação e resfriamento, nos quais os isolantes impedem o calor externo de entrar na instalação, sobrecarregando ainda mais o sistema de ventilação e resfriamento, que precisa retirar o excesso de calor produzido pelos próprios animais em função do metabolismo, ou seja, conjunto de reações químicas e físicas para manter o corpo vivo. De maneira geral, o investimento mais econômico será aquele em que a soma do custo anual das perdas térmicas e do custo anual de amortização do material isolante seja mínima. Outro fator a ser considerado é a resistência desses materiais ao ambiente hostil utilizado, que possui agentes biológicos e químicos que podem destruir ou comprometer o material, como o caso de insetos, cascudinho e roedores, que causam rasgos nas cortinas, nos componentes de madeira, deteriorando-os, e também dos gases produzidos pelos animais e suas excretas, que podem volatilizar a amônia, por exemplo, que é prejudicial à conservação dos materiais da instalação. Reflita. Você já refletiu sobre a tecnificação das instalações agrícolas? Cada vez mais estão sendo utilizados isolantes térmicos como plástico e borracha sintética, aplicados na forma fluida ou em capas para formar membranas de cobertura para auxiliar no isolamento, por exemplo. Dessas membranas, a mais utilizada é a cobertura por pulverização de espuma de poliuretano, com espessura de no mínimo 25 mm. Essas membranas são utilizadas no intuito de proteger os componentes da instalação contra a radiação ultravioleta por revestimentos protetores, polietileno, clorosulfonado e borracha butílica. Finalização. Na finalização das instalações rurais, é preciso atentar aos materiais com os quais os animais terão contato direto no interior do galpão. Assim, as paredes devem ser lisas, de madeira, que o animal, ao se atritar com ela, não se machuque e nem se lesione. Também é necessário atentar à questão de manejo. Então, as superfícies dentro do galpão devem ser lisas e até pintadas para facilitar a limpeza e a identificação se a limpeza for realizada corretamente. Em galpões de frango de corte, preconiza-se que as paredes não devem formar cantos nem quinas,
facilitando a passagem das aves e impedindo que ocorra esmagamento em um eventual amontoamento. A mesma ação deve ser tomada em granjas de suíno. Em instalações para o gado leiteiro, preconiza-se que toda a sala de ordenha seja revestida com azulejos para facilitar a limpeza e desinfecção, bem como um tipo especial de rodapé de azulejo, que impeça a formação de um ângulo de 90 graus entre o piso e a parede, facilitando a limpeza e impedindo que materiais fiquem impregnados nessas frestas. De maneira geral, a aplicação do revestimento auxilia também contra a penetração de umidade, evitando-se a formação de bolor, e na regularização da superfície das paredes para auxiliar a limpeza. O uso de material cerâmico também é recomendado no interior de comedouro e bebedouro para animais de grande porte, para que o animal não se machuque a língua ao se alimentar e também pela facilidade de limpeza. A pintura das paredes deve ocorrer quando a parede está seca, evitando a formação de bolor, e pode ser feita pela caiação simples, pintura econômica e simples que utiliza água e cal nova e branca. Têmpera é um tipo de caiação em que se adiciona um pouco de cola, óleo, vantagem de não sair facilmente e ser lavável, ou tinta látex, tintas sintéticas laváveis e de fácil aplicação. Piso e pavimentação. O piso de granjas de frango deve ser cimentado ou revestido com tijolos assentados em espelho, os quais auxiliam na manutenção da umidade, ou seja, impede que a umidade do solo entre em contato com a cama de frango, interferindo negativamente na sua qualidade, que está em função da umidade. Muito seca pode causar doenças respiratórias nas aves, e muito úmida impede que ela faça a sua função de absorver umidade das excretas e do pH. O piso deve ser de material lavável, impermeável, não liso, com espessura de 6 a 8 centímetros de concreto, no traço 1:4:8 de cimento, areia e brita, ou 1:10 de cimento e cascalho, revestido com 2 centímetros de espessura de argamassa 1:4 de cimento e areia. O piso de granjas de suínos poderá ser parcialmente ripado. O de gado de leite é feito de concreto e deve ter textura suficientemente lisa para facilitar a limpeza, mas não tão lisa para que os animais não escorreguem. Já o piso, onde ocorre a passagem de animais em rampas, deve ser revestido de concreto rugoso para evitar que o animal escorregue. Este piso normalmente é observado em instalações para suínos, gados de corte e gados de leite. A pavimentação da área rural pode ser feita com cascalho e pedras naturais, ou seja, pedras classificadas em 3 e 4, entre 2,5 mm e 7,5 mm. São utilizadas para pavimento rústico e ou para a base do pavimento, e caso o produtor se interesse, pode ser utilizada uma camada de piche nos locais onde ocorre a passagem de veículos. Outro material utilizado para a pavimentação é o solo cimento, considerado um material alternativo de baixo custo. É feito pela mistura de cimento, solo e água. Outra opção é a utilização de concreto, que pode ser moldado diretamente no solo compactado, com 15 centímetros de espessura, para comportar trânsito de veículos mais pesados, como caminhões e tratores. Ao redor das construções rurais, são construídas calçadas para passagem de pedestre e para auxiliar na impermeabilização da construção, evitando que a umidade do solo entre em contato com as paredes. As calçadas normalmente são feitas de concreto moldadas no próprio local com espessura de aproximadamente 10 centímetros, para resistir à passagem de algum veículo. Pesquise mais. O uso de materiais adequados na construção da cobertura, paredes e pisos é importante para permitir a durabilidade e aptidão das construções. Sem medo de errar. Retornando ao problema proposto no início desta sessão, sabemos que cada elemento construtivo possui uma função dentro de uma instalação para suínos e que existem materiais mais aptos que outros para determinado tipo de emprego.
Sendo assim, vamos considerar a escolha dos elementos construtivos para uma granja de suínos em fase de terminação, localizada no estado de Mato Grosso do Sul. Cada animal de produção possui uma necessidade ambiental específica. No caso em questão, suínos em fase de terminação precisam estar em um ambiente com temperatura entre 15 e 21 graus, segundo a literatura, para apresentar o seu melhor desempenho produtivo, em função da sua genética. Com as informações do clima, é possível observar que a instalação deverá ser preparada com as condições de alta temperatura. Ou seja, quanto menos ganho calórico proveniente da radiação solar a instalação tiver, maior a eficiência do sistema de ventilação, que precisará remover somente o calor produzido pelos animais e equipamentos no interior da granja. Então, vamos recorrer aos materiais mais adequados com adequado isolamento térmico, capazes de reduzir as trocas de calor entre o ambiente interno e externo, tanto na cobertura quanto nas paredes laterais. A cobertura poderá ser feita com telhas sanduíches, ou seja, aquelas que possuem uma camada de telha metálica, outra camada de material isolante, como poliestireno expandido, e outra camada de telha metálica. Dessa maneira, impediremos que a radiação solar contribua para o incremento de calor no interior das instalações. Ainda é um material de fácil limpeza e desinfecção. Segundo uma pesquisa no fabricante, é possível determinar as especificações necessárias para a construção. No caso da telha termoacústica, por exemplo, a estrutura do telhado pode ser feita tanto em material metálico quanto em madeira. A escolha ficará por conta do proprietário e sua condição financeira, uma vez que ambas são permitidas e utilizadas nas instalações rurais. A inclinação que o fabricante preconiza é de, no mínimo, 5% e, no máximo, 57%, para auxiliar na vazão da água da chuva na superfície do telhado. Vale lembrar que cada material escolhido para a cobertura com isolamento térmico terá uma especificação oferecida pelo fabricante. No caso da presente situação, nós escolhemos que ela tenha uma especificação de telhado de, no mínimo, 5% de inclinação. Esse tipo de cobertura, que auxilia no isolamento térmico, não precisa de instalação de forro. Já no caso de escolha de um material de fibrocimento, é recomendado ter a instalação do forro para auxiliar no isolamento da radiação solar e reduzir o ganho de calor no interior da granja. As paredes poderão ser feitas de alvenaria, com a utilização de tijolos vazados, já que o ar armazenado nesse espaço auxilia no isolamento das paredes laterais, também sem a necessidade de outros tipos de isolamento, considerando que a cobertura teve um custo considerado e que ela representa, em média, 80% da área superficial total da instalação. O piso deverá ser feito de concreto ripado, não tão liso que o animal possa escorregar, e não tão grosso que impeça uma adequada limpeza ou que fique desconfortável para o animal se repousar. Assim, as partes ripadas auxiliarão para que as excretas não fiquem em contato direto com o animal. Elas serão depositadas em um fosso com inclinação para recolher esse material e, dependendo da quantidade, o produtor poderá se beneficiar com a produção do biogás. As divisórias das baias poderão ser feitas de alvenaria fechada na altura um pouco superior à dos animais, auxiliando na ventilação e impedindo que eles pulem de uma baia para outra. Poderia ser vazada para os animais de baias diferentes terem contato visual entre si e auxiliar a ventilação. Outra opção seria a utilização de portões de materiais metálicos, também a uma altura que os animais não consigam pular de uma baia para outra, mas não sendo necessário ter altura até o pé direito, por questões de economicidade. De maneira geral, as paredes poderão ser pintadas de branco na face externa, auxiliando na reflexão da radiação solar, e também na face interna, para auxiliar na avaliação da limpeza. O
Ultimamente, os comedouros são obtidos pela compra no mercado agropecuário e os bebedouros são do tipo chupeta, instalado na parede. Mas em cada baia poderia também ser construído comedouro em alvenaria com finalização em revestimento cerâmico para facilitar a limpeza e não machucar a boca do animal durante sua alimentação, e o mesmo vale para o bebedouro. Algumas granjas também constroem o comedouro em madeira, entretanto não é recomendado devido à sua propriedade higroscópica e de trocar umidade com o meio ambiente. Ela pode absorver a água durante a limpeza e danificar a ração dos animais. Assim, determinamos os elementos construtivos da instalação para alojamento de suínos em fase de terminação. Avançando na prática, instalações de frango de corte, principais elementos construtivos aplicados nesse sistema de produção. Descrição da situação problema. Você é profissional capacitado para trabalhar nas instalações rurais? Para a produção comercial de animais, foi contratado para auxiliar um produtor rural na construção de um aviário de frango de corte, na cidade de Amparo, interior do estado de São Paulo. Nessa consultoria, quais elementos construtivos de cobertura você utilizaria para a criação de frangos de corte? Por quê? E para o piso? Você precisará considerar 2 materiais para cada elemento. Resolução da situação problema. De acordo com o pedido do produtor rural, nessa consultoria, você pode relacionar os elementos construtivos, seus respectivos materiais e particularidades em uma tabela para facilitar a compreensão. Assim, o quadro 2.2 apresenta o resultado do estudo que você entregará ao produtor rural. Relação dos elementos construtivos, seus respectivos materiais e particularidades para aplicação em uma instalação de frangos de corte. Elemento construtivo, cobertura. Itens, telha. Material, telha de fibrocimento. Particularidades, mantê-las sempre limpas e, de preferência, na cor branca para facilitar a reflexão da radiação solar. Utilização necessária de forro. Material, telha sanduíche. Particularidades, possui adequado isolamento térmico, não necessitando de forro. Item, estrutura. De madeira. A estrutura de madeira é utilizada nas construções rurais, geralmente para telhas cerâmicas. Material, de metal. A estrutura metálica é utilizada nas construções rurais, geralmente para telhas de fibrocimento. Forro, acortinado de polietileno e material foil. Auxilia na redução do ganho de calor pela radiação solar, mas tem que mantê-la limpo. Elemento construtivo, piso, item, cimentado ou espelho. Materiais, cimento, brita e cascalho, e o de espelho, tijolo cerâmico. Particularidades, auxilia na vedação, limpeza e impermeabilização. Faça valer a pena.